Bom dia, meu amado irmão, bom dia, meu querido amigo. Estamos diante de você para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus ao nosso coração. Iniciamos essa semana, uma semana que nos traz cada vez mais preocupações, ansiedade, dúvidas. Vivemos um tempo de reclusão, de quarentena, quando as famílias estão reclusas, as pessoas estão reclusas, o isolamento social, mas ainda assim nós podemos ter a interação por meio da internet. A igreja mantém a sua comunhão por meio da internet. Deus seja louvado por isso. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão da igreja, sobre a comunhão em oração. É importante meditar no que a palavra de Deus nos ensina sobre a igreja e sua importância. Eu queria iniciar fazendo a leitura de um texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 ao 31. Quando nós vamos estar fazendo essa leitura bíblica, se você tem a sua Bíblia em casa, você pode consultar, pode depois fazer a leitura. 1 Coríntios 12, de 1 a 31, nos ensina assim a palavra do nosso Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éramos gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, conforme lhe for útil, aprazível. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom do discernimento, e a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também, pois todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser que não sou do corpo não sou, será que por isso ele deixará de ser do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso que ela não pertence ao corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de você. Nem ainda a cabeça dizer ao pé: não tenho necessidade de você. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos, a esses nós honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, nós lhe damos muito mais honra. Porque para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele.
Vós sois do corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente como apóstolos, segundo como profetas, em terceiro como doutores, operadores de milagres, depois os dons de curar, os dons do socorro, do governo, da variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos as línguas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 31. O prosseguimento desse texto, você conhece, que é uma poesia linda, que nos diz lá em 1 Coríntios 13, 1: ainda que eu tivesse todos os dons, né? Ou seja, ainda que eu viesse a ter o dom da profecia, ainda que eu viesse a ter o dom de curar, ainda que eu viesse a ter todos os dons, né? Eu vou ler agora literalmente: ainda que eu viesse a ter todos os dons, não é isso? Mas se eu não tivesse algo essencial no meu coração, veja bem, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. O amor é que faz com que o corpo de Cristo seja um, faz com que o corpo de Cristo se una na alegria, na tristeza, na dor e no momento da honra. Que Deus possa estar conosco. Nós vamos falar com Deus. Senhor, abençoa as nossas vidas, esse momento de culto, louvor e adoração, a leitura da Tua Palavra, feita lá em 1 Coríntios 12, que nos ensina que Tu nos formastes para sermos cada um uma parte integrante do Teu corpo. A Tua igreja, Senhor Deus, depende de cada um dos seus membros, tendo cada um uma relevância, uma importância, mas nós não estamos, Senhor Deus, agindo independente uns dos outros, de forma solitária. Nós estamos unidos pelo amor que há em Cristo Jesus. Então, Senhor, une a Tua igreja, dá-nos condições de viver uma comunhão perfeita, de caminhar na Tua presença. Nos abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos. Que a Tua maravilhosa graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos assistindo a um vídeo feito pelo irmão Isaac Costa, onde ele exalta o Senhor cantando Maravilhosa Graça. Ela me
maravilhosa graça de Deus que cuida das nossas vidas. E disse o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar. Qual seria o significado de orar sem cessar? Tantas vezes nós queremos acreditar que orar sem cessar seria orar 24 horas ininterruptamente, marcar campanhas de oração para 40 dias, 30 dias, 60 dias de oração. Eu quero entender que não. Eu quero entender que o apóstolo Paulo ele está nos dando a dica para orar sem cessar, mas orar sem cessar com o seguinte entendimento. Primeiramente, precisamos orar sem cessar porque nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Nada do que nós possuímos, fazemos, conseguimos, conquistamos é pelo nosso próprio esforço. Dependemos de Deus. Em segundo lugar, precisamos orar sem cessar para que estejamos submissos ao Espírito Santo de Deus. Nos tempos que vivemos, nos dias que estamos, dias de angústia, de tristeza, dias em que as notícias são tristes. Ontem recebi notícias tristes sobre 2 conhecidos que partiram. Nós precisamos entender que nesses dias devemos orar e orar sem cessar. Orar sem cessar, meu querido, buscando o alento, a força, o sustento, o conforto, o consolo de Deus para a nossa vida. Mas quando falamos em orar sem cessar, não é apenas aquela oração rogatória em que você apresenta uma lista interminável de pedidos e coloca diante de Deus. Não é a famosa oração do propósito. Eu vou fazer um propósito com Deus, talvez essa pandemia passe. Eu vou fazer um propósito com Deus, talvez as minhas finanças melhorem. Não, essa é a chamada oração da chantagem. Então, não é esse tipo de oração. Não é aquela oração contrária. Ou seja, Senhor, olha como eu sou uma pessoa que está sendo humilhada, olha os meus adversários, visita os meus adversários. Não, não é essa oração contrária. Não, é aquela oração que nós precisamos ter de coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus nos diz que o coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Orar sem cessar é manter esse coração contrito e quebrantado perante o Senhor. É aquela oração que nós vamos entender a nossa gratidão e louvor a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nosso viver. É claro que temos a oração petitória, em que apresentaremos os nossos pedidos perante o Senhor e precisamos sim colocar a nossa vida diante de Deus, mas devemos lembrar que orar sem cessar é a oração da confissão, a confissão dos nossos pecados, daquilo que há de mais íntimo, mais oculto em nosso ser e em nosso coração. Precisamos colocar diante de Deus. É a oração intercessória também, aquela que estamos intercedendo pelas pessoas, que estamos orando por aqueles que estão ao nosso redor. É a oração que hoje, nesses dias, precisamos fazer em família. Precisamos reunir a nossa família e orar sem cessar. Orar junto com os nossos filhos, netos, com o esposo, com a esposa. Precisamos manter esse compromisso. A oração do coração aflito, sim, orar sem cessar. É a oração do coração aflito, aquela que se coloca com o coração quebrantado e aflito diante de Deus, colocando a sua preocupação, a sua dor, o seu sentimento, tudo aquilo que afeta a sua vida diante do Senhor. É esta oração, uma oração que Deus não despreza. Paulo diz: orai sem cessar. Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós recebemos a incumbência do nosso pastor de trazer esta mensagem e espero que ela consiga atingir o coração dos meus irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa? Na Bíblia, a igreja é chamada de o corpo de Cristo para explicar a nossa união com Cristo e explicar que devemos estar unidos uns com os outros. Assim como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, os cristãos devem trabalhar unidos para a obra de Deus. Assim como a cabeça, ela comanda o resto do corpo, Jesus comanda a igreja. Jesus teve um corpo físico que sacrificou por nós na cruz do Calvário. Mas não é disso que a Bíblia fala quando diz que a igreja é o corpo de Cristo.
Ser corpo de Cristo é uma metáfora sobre a nossa associação com Jesus e com os nossos irmãos cristãos. A igreja só responde a Jesus na terra e deve cumprir seus ensinos e suas ordens. Assim, agindo no tocante ao corpo, cumpre as ordens do cérebro, cabeça. Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Se nós não nos amarmos, então como e quando seríamos unidos? Pois quando unidos, somos igual ao cordão de 3 dobras. Ser cristão significa viver em união com Jesus e também com o resto da igreja, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Precisamos estar unidos a Jesus, porque ele nos dá vida e a salvação. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, mas também precisamos ter comunhão um com os outros. Sozinhos, não conseguimos crescer nem viver uma vida cristã saudável. Precisamos da igreja como as pernas precisam do resto do corpo, e assim sucessivamente. O que significa ser membro do corpo de Cristo? Cada pessoa salva é um membro do corpo de Cristo, unido a Jesus e ao resto do corpo, como a igreja. Assim, como cada parte do corpo tem uma função importante, cada cristão tem uma parte na obra da igreja. Uma boa leitura para entendermos o que estamos falando é o livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. Em entendermos que trabalhar na portaria é um ministério tão importante quanto o do pastor. E assim podemos entender todas as funções dentro da igreja, pois Jesus nos ensina sempre que quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Todos recebemos os dons e talentos do nosso Deus, que servem para ajudar o resto da igreja. Por exemplo, algumas pessoas têm um dom de ensinar a palavra de Deus, enquanto outras têm o dom de encorajar os outros. Outros têm o dom de levar a palavra do Senhor para que sejam salvos. Outros têm dons de cura. Outros têm outros dons que a Bíblia nos fala. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Muitas vezes valorizamos mais as posições de liderança, mas cada função é importante e necessária para o bom funcionamento da igreja. As Escrituras Sagradas explicam assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Podemos encontrar essa passagem em 1 Coríntios 12, 17. Não devemos desprezar outros cristãos, porque cada um é parte do corpo de Cristo e reflete um pouco da glória de Deus. Precisamos um dos outros. Viver para Cristo e espalhar o Evangelho pelo mundo é um trabalho em equipe. Se eu não vou ao campo para evangelizar, mas eu posso muito bem sustentar o evangelista no campo, o missionário no campo. Precisamos compreender que nem todos nós temos o mesmo dom. Jesus é o líder supremo da igreja. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei e tem toda a autoridade. A cabeça domina o resto do corpo e decide o que vai fazer. Da mesma forma, nossas vidas devem ser guiadas por Jesus. A igreja como um todo e cada pessoa individualmente é liderada por Jesus, como está em Efésios 4, 15 e 16. Todos precisamos de Jesus. Ele é o elo entre todos os cristãos, não importa quantos diferentes sejam. Somos parte do mesmo corpo, porque todos estamos unidos a Jesus e obedecemos a Ele, que é a fonte de nossa vida e de nossa missão. Como corpo de Cristo, devemos obedecer a Jesus e buscar mais união uns com os outros.
Que Jesus possa fortalecer a vida dos meus irmãos, que os meus irmãos possam entender que são tão importantes quanto outros são importantes. Que a paz do Senhor esteja com todos. Excelente a palavra que o pastor José Antônio nos trouxe nessa manhã. Eu queria orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo teu servo que nos trouxe essa mensagem. Obrigado por podemos ouvir e compreender a necessidade de, como igreja, estarmos unidos para resistirmos aos dias maus em todo tempo, em todo momento, para nos preparar para os dias que virão e assim, Senhor Deus, estarmos aptos a entregar essa mensagem, este evangelho transformador. As pessoas ao nosso redor, apavoradas com essa pandemia, precisam conhecer o Cristo libertador, o Cristo salvador. Que tu possas usar a minha vida e a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te dê um excelente dia e lembro você que às 19 horas nós temos o nosso culto vespertino e eu convido você a acessar o nosso canal às 19 horas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.